Então, minhas amadas, eu acredito que essa construção do saber, do conhecimento, ela sempre será em etapas. Quer ver um exemplo? Matemática. Quem gosta de matemática aí? Levante a mão. Nossa, Deus, então tá bom. Mas no início do aprendizado, antes de iniciar a multiplicação e a divisão, o que a gente começa? Adição, subtração. Eu vou falar uma linguagem até infantil, né? Você me corrige. Agrupamento e desagrupamento, não é isso? A criança começa primeiro a discernir. Primeiro, a adição e a subtração, para futuramente ela discernir a multiplicação, divisão, Pitágoras e assim vai. Só Jesus, né? Eu vi que a igreja ama matemática. O bom que Deus, ele é bom de matemática, tá? É só multiplicação, nunca divisão e subtração, amém? Então, amados, agora para a gente aprender o nosso idioma. Antes de tudo, é preciso você fazer o quê? Reconhecer as letras das vogais. O A, E, I, O, U, o A, B, C, D. Antes de começar o processo, a parte básica da soletração, a sua estrutura, e assim vai por diante, amém? Quem entende aqui de um glória a Deus? Assim também é na palavra de Deus. Antes de você conhecer qualquer coisa na palavra do Senhor, você precisa saber de uma verdade básica, que eu e você estamos sobre a nova aliança do Evangelho da Graça. E toda essa palavra está direcionada sempre para quê? Voltada para quê? Para Jesus Cristo e a sua obra consumada. Ou seja, toda a revelação da palavra de Deus, ela é constituída pela obra consumada de Jesus Cristo e firmada em Jesus Cristo. Você quer ver um exemplo? Antigo Testamento é uma sombra da obra consumada de Jesus. Era uma representação, era como um álbum de fotos de Deus, mas tudo, de Gênesis a Malaquias, tudo que acontecia no Antigo Testamento já era uma representação da vida de Jesus Cristo e a sua obra consumada. Amém? No Novo Testamento é a manifestação de Jesus Cristo em carne. Ou seja, através da vinda de Jesus Cristo aqui na terra, Ele quer que eu e você venhamos desfrutar e experimentar de todas. Vocês ouviram? De todas as bênçãos dele aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque lá no céu é tudo perfeito, então Ele quer manifestar, é aqui na terra, todas as bênçãos dEle. Então eu tenho contemplado que quantos crentes justos não têm vivido e experimentado uma vida abundante nessa terra. E eu quero que você acompanhe comigo com muita atenção, muita cautela, e abra o seu coração, os seus ouvidos espirituais, para que você possa compreender que você já é a filha do Senhor. E que toda a herança que pertence a Ele já foi entregue a mim e a você. Quem crê nessa verdade, dê um glória a Deus. Glória, gostei desse glória a Deus. Então abra comigo em Romanos. A igreja pode acompanhar comigo aqui. Romanos 4. A partir do versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, a partir do verso 13. Vamos entender como nós estamos inseridas sobre essa promessa que nós estamos declarando que nós vamos vivê-la. Quais são essas promessas e de que maneira herdá-las? Quem quer herdar essa promessa aí, levante a sua mão.
Então hoje, você vai sair daqui com seus olhos desvendados e apropriando sobre essa terra prometida. Essa terra que muitas das vezes você vê que ela está distante. Como os israelitas diziam, nós diante dos olhos deles somos como gafanhotos. E eles diante de nós somos gafanhotos. É distante. Mas Josué e Caleb falam assim, vamos subir animosamente. Porque fiel é aquele que nos fez a promessa para herdá-la. Não importa o tempo que você está esperando. O que importa é porque ela está chegando. Está chegando o tempo de você viver essa promessa. É essa palavra que já foi liberada no mundo espiritual. Você vai viver essa promessa, amém? Então você vai entender de que maneira apropriar dessa promessa. Porque eu tenho visto tantas pessoas dizer que é cristãs, que está há 10, 15, 20 anos e parece que não vive nenhuma novidade. Passa ano e vem ano, parece que a vida dela é mais um fracasso e uma vergonha. Cada dia que passa, parece que ela está sendo mais humilhada. Só que esse não é o propósito original de Deus para nossas vidas. Você vai entender que tem algo de errado em nós, que precisa ser ajustado hoje. Hoje, para que nós possamos herdar essa promessa. Eu acredito que mais mulheres poderiam estar aqui, amém? Mas você decidiu estar aqui. E você vai ver o resultado disso. Porque você vai crer de maneira correta e viverá de maneira correta. E através deste viver correto, a promessa de Deus irá fluir naturalmente no seu interior. Então vamos acompanhar? Quem está feliz aí, dê glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 13, que diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela? Então a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da próximo. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa ela é o quê? Anulada. Então, se a promessa são da lei, que são os herdeiros, então a fé ou essa promessa que Deus fez a Abraão, ela é anulada, aniquilada, não tem mais efeito. Vocês vão entender o porquê. Próximo. Porque a lei opera porque onde não há lei, também não há próximo. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, qual é pai de todas nós. Amém? Próximo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Agora, versículo 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. 20. E não duvidou da promessa de quem? Foi promessa do homem? Foi promessa de quem?
Foi promessa de quem, igreja? Quem prometeu? Quem vai cumprir? Ele mente? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé. O que ele foi fazendo? Dando glória a Deus. Cadê as herdeiras da promessa aqui nessa noite? Cadê as herdeiras da promessa aqui nessa noite? Não ouvi, não ouvi. Cadê as herdeiras? Cadê as herdeiras? Cadê as herdeiras? Dá glória a Deus, dá glória. Glória a Deus. Ramanassui choromon taraplassai. 21. Oh, glória. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era o quê? Poderoso para executar, para fazer. 22. Assim isso lhe foi também imputado como? Deixa no versículo 13 para mim, por favor. Amadas, porque a promessa de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão. Sabe o que eu aprendo? Mas nem a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Um dos segredos, eu estudando, amadas, pesquisando, o porquê, Senhor, que muitas não vivem essa promessa. Porque nós vamos entender qual foi a promessa que Deus fez a Abraão. O que tinha diferente na vida de Abraão, que muitos hoje não estão vivendo e desfrutando dessa herança. O que tem? Parece que Deus tem os seus favoritos. Parece que Deus tem os seus escolhidos e não. 1000 vezes não. A Bíblia diz que não foi herdeiro do mundo pela lei, Abraão, mas pela promessa de Deus, por meio da justiça da fé. Ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se torna herdeiro da promessa. Você é de Cristo? Você aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador? Então isso já faz de você uma herdeira segundo a promessa feita a Abraão. Se você não tem visto as promessas de Deus manifestar na sua vida, o erro não está em Deus, porque Abraão creu pela fé. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele morava na cidade de Ur dos Caldeus. Uma cidade próspera, uma cidade idólatra, uma cidade que serviam a vários deuses e não servia ao único Deus. Mas Deus viu o coração de Abraão, o desejo do coração dele de conhecer o único Deus que criou os céus, a terra e o mar. É por isso que Deus fez a representação da promessa dele pelos luminares. Porque toda vez que Abraão olhava para os céus, ele admirava: quem é esse Criador que fez os céus e a terra? Deus falou com Abraão na linguagem que ele compreendia e que ele desejava. Abraão desejava conhecer aquele que fez as estrelas. Abraão desejava conhecer aquele que fez o sol, o universo. E Deus falou naquilo que necessitava o coração. Sabe o que eu aprendo isso, queridas? Que Deus vai suprir não somente a sua necessidade, aquilo que está no seu coração, mas Ele vai te surpreender abundantemente segundo a sua vontade. Você espera algo de Deus? Espere algo maior, porque é isso que Ele faz. Ele nunca faz segundo a nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Porque os caminhos dele são mais altos do que o nosso. É pensamentos maiores, é projetos maiores, é planos maiores, é promessas maiores que Ele tem para nós. Xaramão taramanassai. É isso.
Mas sabe o que é o problema, amadas? É o que está escrito aqui. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé. É esse engano que nós caímos. A religião nos ensinou que se você obedecer 100%, você vai receber 100% das bênçãos de Deus. A religião nos ensinou que se você semear o bem, você vai colher o bem. Se você plantar mal, você vai colher o mal. Estou errada? Eu fui ensinada dessa maneira. E sabe o que acontecia? Quanto mais o bem eu desejava fazer, mais o mal eu praticava. Quanto mais eu queria agradar a Deus, mais eu desagradava a Deus. Sabe por quê? Porque a lei representa os meus esforços. A lei representa o meu bom desempenho. E todas as vezes que eu e você tentamos conquistar a promessa de Deus, por meio do seu esforço, por meio da sua dedicação, pela sua força, você anula o poder da promessa na sua vida. Todas as vezes que eu e você tentamos ser politicamente correto diante de Deus, pela minha justiça própria, pela minha postura, pela minha obediência 100% total, que eu nunca consigo, porque pela lei está escrito, se eu pecar um mandamento, eu sou culpada por todos eles. E todas as vezes que eu me posiciono em depositar a confiança na minha justiça própria, eu faço, Deus, eu sou competente de cumprir os seus mandamentos. Eu sou competente de fazer tudo para te agradar. E a Bíblia disse, próximo versículo. Porque se são da lei, são herdeiros, logo a fé é o quê? Vã. E a promessa é o quê? Aniquilada. Próximo. Porque a lei opera o quê? Eu estudando sobre essa palavra, sabe o que eu aprendi, queridos? Todas as vezes que eu tento praticar a lei de Deus, a lei de Deus, elas são justas, são perfeitas. Quanto mais eu conheço sobre a lei de Deus, mais eu vejo o quanto Deus é santo, mais o quanto Deus é puro, mais Deus é poderoso e mais distante eu fico distante de Deus. Sabe por quê? Porque na lei opera a ira de Deus. A lei, ela foi estabelecida para expor as nossas transgressões, para levar um homem ao fim da sua capacidade, para levar a homem ao fim da sua autossuficiência. Porque aqueles israelitas ao pé do monte, eles disseram, antes que a lei foi dita, eles falaram, Moisés, suba lá no Monte Sinai, peça a Deus os seus mandamentos, que nós cumpriremos as suas leis. E o primeiro mandamento foi dito, não servirás a outros deuses. Quando Moisés desceu, o primeiro mandamento já estava quebrado. Eles já tinham feito um bezerro de ouro. Até o mandamento surgir, eles usavam ouro para servir a eles. Mas a partir do momento que eles começaram a colocar confiança na sua própria justiça, o ouro começou a usá-los. É assim quando eu e você colocamos a nossa confiança na nossa justiça própria. E toda vez que eu coloco a minha justiça própria como a força para eu agradar a Deus e para atrair as bênçãos dele, eu me torno amaldiçoada. Te assustou? Todas as vezes que eu tento fazer a justiça pela minha lei, pela minha força, pela minha justiça, eu me torno amaldiçoada. Sabe por quê? Porque a lei anula a promessa de Deus. Nós estamos lendo, amadas,
que essa promessa, ela só tem eficácia, ela só tem poder para fluir em nossas vidas somente pela justiça da fé. Ou seja, somente por meio de Jesus Cristo é que eu e você alcançamos essa promessa. Não tem como eu burlar essa etapa, porque é a única maneira para que essa promessa venha fluir na sua vida. Mas pastor, o que é justiça própria? Nós vamos entender. De que maneira nós colocamos a nossa confiança na nossa própria justiça e nós anulamos a promessa de Deus em nós. Estenda suas mãos assim. Eu quero profetizar no nome de Jesus que toda cegueira espiritual, todas as correntes que estavam nos aprisionando, Senhor, hoje nós vamos ser libertas. Porque a tua palavra me garante que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. É sobre essa palavra, Jesus, que eu vou crer. E eu vou profetizar sobre a vida das minhas irmãs. Eu não sei aonde que o diabo tem anulado a promessa do Senhor. Eu não sei em qual área na vida das tuas filhas o diabo tem reinado e tem anulado o poder da tua promessa. Mas eu quero declarar que a partir de hoje, Jesus, em teu nome, elas vão experimentar todas as promessas do Senhor liberadas sobre a vida de Abraão vão alcançar as nossas vidas, porque nós somos descendente do nosso pai Abraão. E a palavra do Senhor nos diz que no momento que a bênção de Abraão é ativada e liberada em nossas vidas, toda a influência de Satanás contra as nossas vidas são aniquiladas. O diabo, amadas, nunca pode impedir a promessa de Deus se cumprir. Ele não tem poder contra esta promessa. Ele não consegue barrar essa promessa fluir na minha vida e na sua. Mas a forma como eu creio impedirá a bênção de Abraão fluir na minha e nas suas vidas. É a única maneira o diabo de impedir que eu e você possamos apropriar dessa promessa de Abraão. E qual é a estratégia que Satanás usa? Qual é o poder que ele utiliza contra nós, que ele consegue, no mundo espiritual, neutralizar o poder da promessa, amados? Não é de homem, não é do seu amigo, não é do seu pai, da sua mãe, porque ele pode te desamparar, ele pode te abandonar, mas ele não pode. Mas a promessa da boca de Deus não ter poder nas nossas vidas de fluírem. Sabe o que é? É promover ao máximo que eu e você possamos alcançar através do nosso bom desempenho. Todas as vezes que eu acredito que eu sou capaz de conseguir agradar a Deus, obedecer ao Senhor e fazer algo para Ele, para que Ele possa se agradar de mim, todas as vezes que o diabo conseguir, cumpra a lei, filha, porque isso é o mandamento de Deus. Só que Jesus Cristo, Ele cumpriu todos os mandamentos das exigências do Senhor, em meu e no seu lugar. Para que através dele, de Jesus Cristo, da sua obra consumada, eu possa me tornar justa diante de Deus. A única maneira
maneira de eu ser justa diante de Deus, amado, não é eu vender minha riqueza aos pobres, dar aos pobres. Não é eu dar o meu corpo para queimar por causa do Evangelho. Não é eu fazer nada por ele, porque isso não tem valor nenhum. Mas aquele que foi no madeiro, se fez maldito pela minha e pela sua transgressão, esse é o amado bendito do Pai que nos justificou. Pode dar glória a Ele. Aleluia. Reta glória. E o diabo quer que você não acredite nessa verdade. Ele quer que você faça o seu melhor. Dá tudo que você tem. Faça tudo que você pode. Sobe no monte, faz campanha, faz 1 elo, 10 elos, 7 elos, 50 elos. E nada vai se cumprir. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não está naquilo que eu faço, mas naquilo que eu creio. É simples, mas na prática não é. Na prática não é verdade. Sabe por quê? Porque dentro de nós está impregnado a justiça própria. Por que é muito mais fácil um pecador destruído lá fora, cheio de pecado, matou, fez o mal. Quando ele aceita Jesus, é mais fácil Deus inundar a graça dele do que uma pessoa que está há 30, 40 anos no Evangelho. Sabe por quê? Quem muito é perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. É porque a gente se acha justo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo. Por isso que eu sou santa diante de Deus. Não. E eu vou mostrar para vocês dentro da palavra que Jesus não pensa isso. Eu e você somos a justiça de Deus em Cristo. Eu e você estamos dentro do mesmo barquinho, do mesmo nível diante dos olhos do Pai. Sabe por quê? Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a cruz. Quando Ele olha para mim, Ele não olha a minha fraqueza, Ele não olha a minha limitação, Ele olha o Filho amado dEle. Ele vê a cruz de Cristo sobre a minha vida, Ele vê o sangue de Jesus vertido sobre a minha vida, sobre a tua vida, e é por isso que nós somos justificadas pela fé. Pela fé. E quais são, pastor, essas promessas? Vamos pular. Então, antes da gente começar para saber quais são as promessas, qual é essa herança, eu preciso que vocês estejam conscientes que não é pelo seu bom desempenho, pelos seus esforços, que você vai herdar essas promessas. Todas compreenderam? Eu digo amém? Amém. Vocês estão claros? Que não é nada que você faça ou deixa de fazer que vai atrair a promessa de Deus sobre a minha vida e a sua vida, amém? Amém? Mas sim aquilo que você crê que Jesus já fez em seu lugar. Amém? Agora nós vamos entender qual é essa promessa. Vamos lá, abre para mim Gênesis 12, capítulo 1. Jesus, eu tenho que correr. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Segundo, e far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te. E em ti serão benditas todas as famílias da. Quem é as famílias dele? Somos eu e você. Amém? Agora capítulo 15, versículo 1. Vamos entender. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Próximo. E disse mais a Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu
herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu, mas aquele, volta, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Próximo. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. Olha aí Deus apresentando a ele os luminares. Se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isso por? A justiça vem por meio da fé. Abraão não foi obediente a Deus. Eu provo para você. Porque mentir é pecado? Sim ou não? Ele mentiu 2 vezes. Ele mentiu 2 vezes que a sua esposa era sua irmã para ele, por motivo muito justo, para ele não morrer. Ele mentiu 2 vezes. Mas a Bíblia diz que isso foi imputado como? Justiça. O que é capaz na vida de um homem? Porque Abraão estava 430 anos antes da lei. E Deus deu a promessa a ele que até hoje, mais de 2020 anos depois da vinda de Jesus Cristo, essa promessa ainda está firme sobre nós. É porque Abraão creu. Abraão creu na promessa de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Foi a única garantia que Abraão teve. Só que Abraão estava: Senhor, tu não tem me dado os filhos. Como eu vou herdar? Como eu vou ter o herdeiro? Vai ser o meu servo Eliezer? Deus disse: não, Abraão. Não, Abraão. Eu fiz uma promessa para você e ela não vai ser anulada. E através de ti, famílias serão abençoadas. E eu quero que você estenda as suas mãos assim, porque é essas promessas que estão sobre a sua vida nessa noite. É sobre essa herança que eu e você vamos viver a partir de hoje. A primeira promessa que Deus fez a Abraão: engrandecer o seu nome. Sabe o que significa Abraão? Elevado. Ou seja, um homem próspero por si próprio. Justiça própria. Deus transformou o nome de Abraão para Abraão, sabe por quê? Porque ninguém por justiça própria consegue ser promovido e engrandecido. Deus engrandeceu o seu nome. De Abraão como elevado, justiça própria como Abraão. Ele restaurou a identidade de Abraão. Sabe por que significa Abraão? Pai de multidões. Sabe o que Deus falou para Abraão? Eu vou esgotar todas as suas possibilidades. É onde que você não tiver mais recurso nenhum, Abraão. É onde que eu vou exercer a minha graça. O meu poder vai ser manifestado. É onde que você é fraco. É onde que você está sendo envergonhado. É onde que você está sendo improdutivo. É onde que você está sendo humilhado. É aí que eu vou engrandecer o meu nome, Abraão. É na tua fraqueza. Como será pai de multidões se ele não tinha um filho sequer? Deus faz aquilo que é impossível. Então não pense que a promessa que Deus tem para você é impossível, porque aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Ele. Basta somente você crer. A segunda promessa, receba aí, pode abaixar a mão, depois você toma posse assim. Ó. Segunda promessa, vou declarar, fazer dele uma grande... Mas como Deus ia fazer dele uma grande nação se ele não tinha descendentes? Então eu profetizo sobre a sua vida, que a partir de hoje, você receberá uma das bênçãos do Senhor, que é saúde.
saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, saúde emocional, saúde sobre o seu corpo, saúde para as suas emoções, saúde para o seu ministério, saúde para as suas finanças, porque essa é a promessa de Deus. Fertilidade. Para ser pai de nações, ele teria que ser fértil. Então ele tinha que crer nessa promessa. A terceira promessa que Deus fez a Abraão: ser abençoado em tudo. Agora você levanta a mão assim bem forte, porque nessa pandemia é a bênção que a gente precisa mais tomar posse agora. Prosperidade e riqueza financeira. Essa é uma bênção que vem da parte de Deus. O dinheiro não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. Mas como você pode ser um instrumento de justiça na vida de um próximo se você primeiramente não é abençoado? Como as pessoas podem ver que você é justiça de Deus se você vive na dívida? Se você vive enfermo? Se você vive pedindo dinheiro emprestado e dando cano? Como que a justiça de Deus é manifestada na minha vida se a gente nada e morre na beira do caminho? É porque nós estamos tentando conquistar as bênçãos de Abraão pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa competência. Então a prosperidade é de Deus sim. Riqueza financeira é de Deus sim. Então você pode tomar posse dessa palavra, amém? A quarta: através dessas bênçãos você vai abençoar muito, você será meio de felicidade. Chega de viver somente com aquilo para você pagar a conta. Chega de viver somente de sonhos dos outros. Chega de viver as promessas somente dos outros. Está chegando o tempo de você desfrutar da promessa de Deus na sua vida, na sua herança, na sua descendência. Pode aplaudir a Ele, porque Ele merece. Meu Deus. E a palavra abençoar no hebraico significa barak. E no grego significa elogio. E quando eu estudei o significado dessas duas palavras, elas têm o mesmo sentido. Significam revestir de poder para o sucesso. Então, todas as vezes que eu sou abençoada, eu estou revestida de poder, eu estou revestida de autoridade, eu estou revestida de unção para ser abençoada. Então, chega de ser uma mulher amaldiçoada, chega de viver frustrações, decepções, tendo medo de sonhar, tendo medo de projetar. Chega, porque chegou o tempo de você viver essa promessa. Não tenha medo de confiar no Senhor. E eu gostaria tanto de ter mais uma hora de palavra. Só que eu não posso deixar passar a preciosidade daquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Se nós temos sido mulheres abençoadas ou mulheres amaldiçoadas. Eu quero trazer aqui rapidamente, eu vou tentar aqui em 15, 20 minutinhos falar a diferença de uma mulher abençoada e a mulher abençoada. Amém? Então abra comigo em Jeremias 17. Diga comigo, a partir de hoje, eu não serei mais amaldiçoada, porque eu estou revestida de poder para o sucesso. E esse poder para o sucesso está relacionado à prosperidade, fecundidade e longevidade. Amém?
Então abre para mim aí 17, versículo 5. Para a gente saber se a gente tem sido uma mulher amaldiçoada ou abençoada, amém? Diga a pessoa que está do seu lado, você é uma mulher amaldiçoada ou abençoada? Então vamos lá. Eu tenho certeza que você é abençoada. 17:5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no... Primeira característica da mulher amaldiçoada. Primeira, aquela que confia no homem. E confiar no homem não é eu confiar no meu marido, confiar nos meus filhos. Não. Confiar no homem é confiar no sistema mundano. É eu colocar minha confiança total que o governo vai mudar minha situação, que as autoridades terão poder para mudar minha situação, que o meu trabalho terá condições de mudar a minha situação. Quando eu tiro a minha confiança do favor do Senhor, do seu amor, do seu cuidado, eu me torno amaldiçoada. Todas as vezes que eu coloco a minha confiança em alguma coisa que não é no Senhor, eu me torno amaldiçoada. Por isso que eu vejo tantas mulheres frustradas no casamento. Ela coloca tanta confiança no marido que vai fazer ela feliz. Ela coloca tanta confiança nos filhos que vai ser a sua realização. E elas se tornam frustradas. Porque todos aqueles que confiam num homem, no seu sistema, no seu governo, se tornam amaldiçoados. Segunda característica da mulher amaldiçoada é aquela que faz da sua carne o seu braço. Amados, é isso que o diabo muitas das vezes quer. Que você tire os seus olhos daquela promessa que o Senhor te fez. E você tenta, através do seu bom desempenho, da sua boa conduta, atrair essa bênção. Ou seja, a carne na Bíblia nem sempre se retrata corpo físico, ok? Mas se retrata ao esforço próprio, à justiça própria. É o que está escrito lá. Coloca para mim Isaías 64, versículo 6. Olha o que é diante de Deus a nossa justiça. Mas todos nós somos como? E todas as nossas justiças como? Trapos de imundícias. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu romper a lei. Sabe por quê? Trapo de imundícia é aqueles panos que as mulheres utilizavam como absorventes. É isso que é a nossa justiça diante de Deus. Por isso aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava isolada no arraial. E ela ouviu falar, não foi da lei, mas aquele que estava curando leprosos, limpando leprosos, curando cegos, aleijados. E a graça do Senhor inundou o coração daquela mulher. Que ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. Sabe por quê? Eu já tentei a minha justiça própria. Eu usei toda a minha riqueza com os médicos. Mas eu fui frustrada. Sabe por quê? Porque a minha confiança agora está naquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ela foi curada. Sabe por que Deus não usa a nossa carne? Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 27. Mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir quem? E Deus escolheu as coisas para confundir as 28. E Deus escolheu as coisas vis e despre e as que não, para aniquilar as que próximo, para que nenhuma se glorie perante Ele. Você é fraca, você não pode, mas Ele pode.
Confia nele. Hoje ele vai mudar a sua história. Ele vai pegar você que é ovelha negra. Ele vai pegar você que é rejeitada. Você que é abandonada. Ele vai mudar a tua história. Ele vai confundir. Para que a glória seja para o nome dele. Tudo é para a glória dele. Por isso não vamos confiar na nossa capacidade, na nossa inteligência e na sabedoria. Vamos confiar naquele que pode todas as coisas. É pela fé. É pela fé. Você não pode não, mas ele pode. É por isso que muitas vezes nós somos amaldiçoados, porque existem só duas maneiras de viver essa terra. Ou uma que você confia inteiramente e descansa nele e deposita nele a sua confiança. Como Jesus foi um exemplo. Jesus não se usurpou sendo semelhante a Deus. Antes, os discípulos pediam: mostra-nos o Pai. Fala-nos um caminho do Pai. Quem é o Pai? E Jesus falava assim: credes, pelo menos pelas minhas obras? Credes, pelo menos porque as palavras e as obras que eu faço, o Pai que me direciona a fazer. Ou seja, Jesus poderia fazer tudo de si próprio. Mas Ele nos ensinou como exemplo de vida que tudo quanto você fizer antes, você vai pedir a direção do Espírito Santo. Nada. Porque entrar no descanso de Deus não é uma vida acomodada, improdutiva. Não é. A vida do Evangelho de Cristo é você entrar no descanso, no direcionamento dEle, no estado de espírito do coração. É como aquele povo que estava diante do deserto, que Faraó colocou a confiança no seu cavalo e seus cavaleiros, falar: eu vou destruir esse povo, eles vão ver. Eu liberei eles, mas agora eu vou determinar e vou destruir todos eles lá no Mar Morto, no Mar Vermelho. E ele pegou os seus carros e cavaleiros atrás deles. Só que Faraó não sabia que Deus era com o seu povo. Porque o povo dependia do Senhor. O povo ficou desesperado. Amadas, eles ficaram desesperados, porque para frente mar, do lado deserto e atrás Faraó e os seus cavaleiros, eles falaram: Moisés, você nos trouxe aqui para ser destruído. Aí Moisés começou a orar a Deus. Sabe o que Deus disse? Aquietai-vos. Aquietai-vos, porque eu manifestarei quem eu sou. Eu não preciso do homem para manifestar. Só confia em mim. E tu verás que hoje Faraó e seus cavaleiros serão destruídos diante dos teus olhos. E Moisés e os israelitas não tiveram que mover uma palha. E todos os seus inimigos foram destruídos diante dos seus olhos. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus luta contra aqueles que se rejeitam contra o favor do Filho amado dEle. Mas aqueles que se rendem ao amor dEle se tornam abençoadas. Terceira atitude da mulher amaldiçoada. Eu estou correndo aqui por causa do tempo. Não, volta lá para Jeremias 17. Versículo 5. Próximo versículo 6. Não verá, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Amadas, a mulher amaldiçoada, ela não verá o bem. Mas então significa que o bem vem no caminho da mulher amaldiçoada? Sim ou não? Sim. Porque se ela não vê o bem que vem ao seu caminho, então significa que o bem passa no caminho dela. Então
não significa que ela não enxergará o bem, sabe por quê? Porque a mulher amaldiçoada, ela só vê coisas más. Ela não consegue enxergar o bem, não consegue ver coisas boas. Ela só consegue ver o pessimismo. O casamento está ruim, está péssimo, mas ela não vê que através desse casamento, Deus deu filhos e filhas abençoados. O trabalho está ruim? Tá, mas é através desse trabalho que Deus está provendo e suprindo as suas necessidades. A faculdade está ruim? Tá cansativo? Tá, mas é através desse aí Deus vai te honrar, vai abrir portas maiores. Por isso que a mulher amaldiçoada nunca vê o bem, porque são incapazes de enxergá-los. E sabe por que são incapazes de enxergá-lo? Porque só consegue perceber as coisas ruins da vida. Elas não conseguem perceber que Deus deu o sol. Se o sol está brilhando demais, está ruim. Se está chovendo demais, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está calor, está ruim. É porque ela não consegue perceber nos mínimos detalhes as bênçãos do Senhor. Você ora para casar, quando casa. Ora para ter filho. Quando você ora para ter filho, tem um filho. Ora para ter o segundo. Depois ora para ter uma casa própria. Nunca consegue estar satisfeita com aquilo que Deus já fez. Sempre se tornam frustradas. Sempre se tornam insatisfeitas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje isso não terá poder mais sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a mulher amaldiçoada é o próximo. Coloca a imagem que eu pedi aí. Da árvore seca. A mulher amaldiçoada é representada como um arbusto solitário no deserto. Que imagem sombria, não é mesmo? É assim que nós nos tornamos. Tristes, angustiadas, depressivas, solitárias, abandonadas, sentimos complexos de inferioridade, sentimos complexos de frustrações, decepções, nos tornam mulheres assim. Ninguém gosta de ficar perto de uma árvore assim. Ninguém repousa sobre uma árvore assim. Ninguém quer tirar foto de uma mulher assim, de uma árvore assim. Quem quer fazer selfie numa árvore assim? Ninguém. Sabe por quê? Porque ela não é referência. Ela não é admirada. Ela não é desejada. Porque essa imagem é de uma mulher frustrada. É uma mulher decepcionada, angustiada. Mas eu quero nessa noite, que a partir de hoje, você coloque a sua confiança no Senhor. Porque você vai se tornar uma mulher frutífera hoje. Você vai ser como uma característica que eu vou falar agora. Coloca Jeremias para mim 17. A partir do versículo 8. Não, pode pôr o 7. Pode pôr o 7. Agora, bendito é o homem. Agora eu vou profetizar que é a mulher, tá? Bendita é a mulher que confia no Senhor. E cuja confiança está no Senhor. Olha o que você é diante de Deus. Versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto? Você crê nisso? Então declare: eu sou a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmo 1, versículo 3. Eu profetizo sobre a sua vida. Salmos 1, versículo 3. Você será uma árvore plantada. Olha o que o Senhor tem de promessa para você. Porque você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Xaramão, taraplaçai, vai prosperar. Não fica por isso não, vamos lá. Segunda característica. Versículo, Salmo 23, 1, vai lá.
Ainda na primeira característica, eu não posso deixar esse versículo. O Senhor é meu pastor. Versículo 2, olha aí. Deitar-me fazem verdes. Guia-me mansamente às águas. É isso que o Senhor vai fazer com você. Ele vai plantar você junto a ribeiros de águas. Isso significa que você não nasceu de qualquer maneira. Ele desenhou, Ele desejou, Ele projetou, Ele pegou você e plantou você junto a ribeiros de águas. Essas águas simbolizam o rio do Espírito Santo. É como aquela mulher samaritana que estava lá em João 4, versículo 9 a 18. Depois você lê em casa. A mulher samaritana foi a meio-dia buscar água no poço de Jacó. Aí sabe o que ela encontrou? Jesus. Aí Jesus falou assim, me dá água de beber. Ela falou, Senhor, eu não posso te dar água de beber, o Senhor não tem o que pegar. Como que eu vou te dar água para beber? Ele falou, se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria a minha água de beber? Aí ele, pede, cadê o teu marido? Ela, não tenho. Ele, disserte bem, você teve 5 maridos, e o 6º marido ainda não é teu. Agora te apresento o 7º homem na tua vida. Se você crê em mim, fontes de águas vivas fluirão no seu interior. Jesus foi de acordo na necessidade daquela mulher. A sua necessidade é na vida sentimental, Ele vai transbordar água aí. Ele vai jorrar água. É na sua vida financeira, é na sua vida sentimental, matrimonial, familiar, libertação. Ele vai jorrar água, rios de águas vivas. Ramanassui choromão taraplassai. A segunda característica, estende as suas águas para o ribeiro. Põe lá 17, Jeremias 17, versículo 8. Aleluia, pode ir dando glória a Deus, igreja. Segunda, pois será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Sabe o que eu aprendo aqui, queridas? Que a árvore, ela não cresce para cima, ela cresce nas raízes. Todo suprimento, toda necessidade daquela mulher, da minha vida e da sua vida, não está publicamente, está no oculto. Todas as vezes que você necessitar de crescimento em qualquer área da sua vida, entra no teu quarto em oculto. Ora ao teu pai, apresente ele a tua necessidade, que ele vai te honrar. E depois sabe o que ele vai fazer? Publicamente, ele vai te honrar. Mas você cresce pelas raízes. Coloca a imagem da árvore que você vai ser. Coloca a imagem da árvore linda que você vai ser a partir de hoje. Você pode dar glória a Deus. Aleluia! Obrigada, Jesus. É essa aí, é essa aqui que é frutífera, é essa que está em águas tranquilas, que não vai temer o mal, que não vai temer o calor. Sabe por quê? Porque o rio de Deus habita dentro de você. Quando chegar o dia mau, você pode descansar no amor e no favor do Senhor. A partir de hoje, coloque a sua total confiança e esperança no Senhor. Então, pastor, eu sou uma mulher abençoada. Então, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas. Vai tomando posse. Segundo, estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando vier o calor. Ou seja, você vai continuar florescendo até qualquer estação. E quando chegar a estação de frutificar, você vai dar fruto para a glória dele. Sabe por quê? Porque a árvore que está junto com o ribeiro não teme o dia mau, mas ela confia naquele que é a justiça de Deus. A árvore plantada você será no ano de sequidão. Você não vai temer. Você não vai temer por quê? Porque você tem esperança. A palavra esperança no grego, sabe o que significa? Elpis. Que tem um significado, expectativa do bem. Então todas as vezes que quando chegar o dia mau,
Chegar um dia de sofrimento, chegar o dia de aflição, você vai falar: eu espero pelo bem, eu espero pelo bem. Sabe por quê? Porque aquele que herdou todas as promessas já me deu. Amadas, promessa de herança só se recebe, sabe de que maneira? Quando você é herdeira. E herança, você não trabalha para adquirir, você recebe daquele que trabalhou por você. Ninguém recebe uma herança que trabalhou por ela. Recebe pelo trabalho de outro. E eu quero que você tenha essa expectativa do bem. Que Jesus, Ele trabalhou por mim e por você para te entregar essa promessa. E qual é essa promessa? Coloca para mim aí rapidinho. Gálatas 3. Perdão, Hebreus 9, 15 e 17. Hebreus 9. E a igreja já se coloca sobre os seus pés. Hebreus 9, versículo 15 ao 17. E por isso, é mediador de um novo... É mediador de um novo... O Antigo Testamento, Jesus cumpriu. Ele herdou a promessa do pai Abraão. E quando Jesus cumpriu esse testamento, Antigo Testamento, Ele nos entregou um Novo Testamento. E através desse Novo Testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do... Ou seja... Para que tenha eficácia da herança, quem que tem que morrer? O testador da herança. Você não entendeu? O testador tem que morrer para herdar a herança. O testador teve que morrer por mim e por você para nos entregar a herança. Por isso que ele decidiu sofrer no seu lugar. Por isso que ele preferiu se tornar maldito em meu e em seu lugar. Porque ele teve que receber a herança do Pai. Para nos entregar. É assim que a herança teve eficácia. É porque o testador morreu. Ele só quer que nós confiemos nele. Ele só quer que você acredite nele, no favor dele. Ele que vai te promover. Ele vai colocar você diante de reis. Ele que vai destruir reis e estabelecer reis. Você não depende do homem para nada. Você depende dele para tudo. 17. Ramanaserek anda Ramanasoi. Por isso que o inimigo quer promover a lei. Por isso que o inimigo quer colocar que você focalize em si. Ele quer que você olhe para aquela árvore seca e fale: eu sou improdutiva, eu não sou capaz, eu só me afasto de Deus, eu faço errado. Não, olhe para o autor e consumador da sua fé. Autor, aquele que cria. Consumador, aquele que termina a boa obra. Ele criou, Ele concluiu a boa obra.
por isso que você é herdeira da promessa. Porque você tem Jesus como seu Salvador. Ele é o testador dessa herança. E Ele morreu para que essa herança tivesse eficácia. Por isso Cristo é herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiras em Cristo. Coloca Romanos 8:17 para mim, para a gente finalizar. E se nós somos filhos, somos logo verdadeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cadê o pano? Esse pano verde, duas aqui. Vem cá, filhas. Eu preciso de 2. Vem cá, Wélida, sobe aqui. Emenda aqui, ó. Somos herdeiros. Pela lei, pelos nossos esforços. A promessa que está do outro lado. Vem pra cá, aqui, ó. Vem cá, vem cá. Para você tomar posse da pirueta e da glória a Deus. Pelo meu esforço, pela minha capacidade, pela minha sabedoria, pela minha justiça. Você aprendeu que justiça é diante de Deus é como trapo de imundícia, amém? Quando eu tento alcançar a promessa lá, pelo meu esforço, Satanás quer que eu acredite que através do meu bom desempenho consiga alcançar. Só que eu não vou passar, porque essa promessa é anulada. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, se pela lei eu não consigo alcançar essa promessa, quando o testador dessa promessa, ele veio, existia esse véu que me impedia de chegar a essa promessa. Como foi no dia aqui na apresentação da dança, que elas não sabiam que mensagem eu ia pregar. Mas é como a Nívia disse, o Espírito Santo é detalhista. Ele preocupa nos mínimos detalhes. Então a infertilidade, a incredulidade sempre vai estar aqui assim, ó. Você é incrédula, você é incapaz, você não pode, mas a promessa está lá, te aguardando, intacta. Aí o testador da herança falou assim: vocês não podem não, tá, filhas? Mas eu sou o precursor e o sumo sacerdote ungido de Deus. Eu tenho autoridade e eu tenho a justiça de Deus. O véu te separar. Eu tenho que tirar isso. O véu te impedia a promessa, não impedia? Até hoje você não viu a promessa cumprir até hoje, amém? A partir de hoje você vai entrar no descanso de Deus. Você vai falar: Jesus, até hoje eu não consegui viver a promessa, mas é porque eu tenho tentado jejuar para alcançar. Eu tenho tentado fazer as coisas para mim conseguir. Mas a fé não trata do fazer, a fé trata do crer e o declarar. Você fala: Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. E os meus olhos estão em Ti, na Tua justiça. E aquele véu que impedia a mim e a você, hoje, lá na cruz do Calvário, Ramanassui Choromontaraplassai, o testador falou: a minha carne foi moída, o meu sangue foi derramado, para que o véu fosse rasgado e eu tomasse posse. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desatar.
hoje tem experimentado somente a maldição. Você não tem experimentado a promessa de Deus porque você não tinha conhecimento da verdade. Você não tinha o conhecimento que a simples atitude de você crer no Filho de Deus, Ele vai te capacitar para você herdar a promessa. Ele já foi diante do Pai dizendo: eu fiz no lugar dela, eu posso no lugar dela. Então venha, benditas do meu Pai, para o descanso, para o renovo, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de descanso, a terra de paz, a terra de alegria. Ramanaço e Choromão Taraplaçai. Você que tem vivido só uma vida de derrotas, de frustrações, decepções, tem confiado em quem não devia, tem colocado a sua confiança naquilo que não pode. Quero que toda a igreja feche seus olhos. Ou que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a única maneira de você herdar a promessa de Deus. Você vai viver a partir de hoje a herança da prosperidade. Isso engloba riqueza. Como Abraão cresceu em gado, ouro e prata, assim vai ser na sua vida. Longevidade, uma vida de saúde, uma vida de paz, de descanso na sua alma. Você não vai mais preocupar com portas abertas, porque elas já estão abertas. Você só ainda não entrou por ela, mas elas já estão abertas. E a partir de hoje vai ser uma vida de fertilidade. Se você ainda não tem, eu quero que você venha aqui na frente, que as diaconisas vão te ungir. E eu quero ministrar sobre a sua vida este algo novo. Algo novo que Deus tem para a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, sentimental, financeira, ministerial. Deus vai mudar isso na sua vida. Mas eu quero que você reconheça que você tentou sozinha até aqui. Você tentou de todas as maneiras até aqui, mas não tem dado certo. Ele quer que a partir de hoje você faça da maneira correta, crendo de maneira correta. E o Espírito Santo te chama. Vem aqui na frente. Você que Deus falou no seu coração. Eu não quero que você venha simplesmente pela emoção, mas que você tenha certeza que a graça invadiu o seu interior e testificou no seu interior, e a sua vida não vai ser a mesma. Ramanaçu e Choromão Taraplaçai. Tem mais a primeira aqui que vai herdar essa promessa. Oh, glória a Deus. Cadê? Tem mais irmãs? Tem mais, eu tenho certeza. Você vai experimentar o ano da promessa. Você não tem experimentado as promessas porque Ele vai testificar na sua vida hoje. É um novo tempo para a sua vida em 2020. E 2021 é o ano da promessa. Xaramão Taraplaçai. Creia. A partir de hoje, amadas, creia. Ministre sobre a vida delas, diaconisas, em nome de Jesus. Ministre sobre a vida delas, unja a vida delas. Só o Senhor sabe o que elas têm passado. Só o Senhor sabe que humilhações elas têm passado. Só o Senhor sabe as afrontas que elas têm recebido. Só o Senhor sabe o quanto elas têm se decepcionado. Só o Senhor sabe a dor que está na alma delas. Como o coração delas estão frustrados, desanimados, tristes, frustrados. Deus vai restaurar suas emoções. Deus vai restaurar sua saúde. Hoje é a conferência que vai marcar na sua vida. Você é abençoada. Você é herdeira. O véu foi rasgado. Todas as vezes que o diabo dizer a você que você é amaldiçoada,
Você diz para trás de mim, Satanás, porque eu sou herdeira de Cristo. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Eu posso, eu vou chegar. Ministra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Quero conhecer. Espírito Santo, só o Senhor sabe quando as forças delas são poucas. Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo. Deixa ele fluir. Espírito Deixa esse vem. rio correr. Espírito vem. Lance sobre ele a sua ansiedade, a sua preocupação. Lance. Eu quero viver algo novo. Declare. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Chega, Senhor, que seja um novo tempo. Eu quero conhecer mais Senhor, em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos declarar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levante suas mãos aos Eu quero céus. viver Declare. algo novo. Sinta fluir do Espírito Santo no teu interior. Faz meu coração arder de novo, Declare. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declare. Eu quero viver algo novo. Declare. Santo Espírito desce como fogo. Deixa. Santo Espírito desce como incendeia. O testador já morreu para nos entregar essa herança. Santo Espírito Oh! desce como fogo. Receba a herança Santo de Espírito Deus. desce como Receba a bênção de Abraão. incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Declare. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Receba o renovo. Alegria. Incendeia, Autoridade. incendeia, 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 incendeia.
Choromão de Keramanaseremão daraplasai. Tu Keramanaserequian, tu Yaramanassai. Chega tempo de humilhação. Chega tempo de maldição. Chega de tempo de vergonha. Charamão de Keramanassai. Eu posso ouvir o larido de herdeiras. Eu posso ouvir o larido de herdeiras. Herdeiras, herdeiras da promessa. Herdeiras, 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 herdeiras da promessa. Levante suas mãos aos céus. Peça a Ele. Requianto e Aramanasser. Ele está renovando a água aí. Ele está te transportando do deserto. Ele está te transportando do deserto e te plantando agora junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros de águas. Você vai se tornar uma árvore frutífera. Um tronco robusto. Folhas suculentas. Porque você é nutrida. Você é nutrida. Você é nutrida pelo Espírito Santo. Choromonte Karamanassai. É o ano da promessa. O Espírito Santo é o selo dessa promessa. O Espírito Santo é o selo dessa promessa. Incendeia. Ele vai animar o seu ânimo. Ele vai incendiar o seu interior. O Espírito Santo quer fluir nessa noite. Ele quer fluir. Deixa Ele fluir como rio. Como rio. É noite de cura dos seus traumas. Oh, oh, vem. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Ele vem. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Ele vai engrandecer o seu nome. Ele vai tirar você lá do meio do pó, como uma ovelha esquecida, abandonada, rejeitada, que muitas das vezes as pessoas não falam que você não vai dar em nada, que o seu futuro vai ser destruído, que você vai ser envergonhada. Vocês estão diante de uma pessoa que tinha tudo para não ser nada. Mas Deus pegou aquilo que era desprezível, que não tinha valor para o homem nenhum, para confundir as que são, para aniquilar as que são. Sabe por quê? Porque a glória vai ser dada exclusivamente ao nome do Senhor. Hoje eu posso perceber o fluir do favor do Senhor na minha vida. Não é porque eu tenho algo de bom para Ele, porque nada que eu fizer vai ser suficiente para me tornar justa. Eu me tornei justa e eu declaro isso todos os dias.
quando eu sofro qualquer influência de Satanás contra a minha mente para dizer que eu não posso, que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar, eu vou declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu posso porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E Ele me faz galgar em lugares altos, onde eu nunca imaginei passar, onde eu jamais desejei passar ou obter. Ele tem me levado. Eu tenho experimentado, porque é o favor imerecido do Senhor. É isso que você vai experimentar já a partir dessa noite. Você vai exigir esse direito sobre a sua vida. Essa herança é sua. Não abra mão dela. Não recue, não desista, porque quem pode já fez tudo por mim, por você. Amém? Então declare essa verdade aplaudindo o nome do Senhor. Amém?